Cerca de 500 milhões de pessoas vivem na região do Oriente Médio e Norte da África. Egito, Irã, Líbano, Arábia Saudita e Síria são alguns dos países deste território, onde a Igreja Adventista luta para cumprir a missão. É emocionante ver essas coisas acontecendo. No entanto, há centenas de cidades no Oriente Médio e Norte da África que não são apenas 10 ou 50. São centenas de cidades onde não existe absolutamente nenhum cristão vivendo e tendo a oportunidade de compartilhar o que significa seguir a Jesus. O pastor Homer Trecartin, presidente da Igreja Adventista para esta região, disse que a igreja desenvolve projetos para compartilhar o evangelho de forma criativa para esses países. Em várias dessas nações, é ilegal falar de Cristo. Existem projetos com universitários e profissionais cristãos, abrindo centros de influência ou cuidando dos refugiados. Existem caminhos, mas faltam pessoas dispostas a percorrê-los. O desafio não é só medido com números, o desafio é medido com toda a dificuldade que a gente percebe. E quando você vê no Oriente Médio, o tremendo desafio da igreja de chegar lá é orar, se engajar e termos ousadia na missão. Eu fiquei completamente emocionado pela maneira poderosa de você ver Deus atuando e pessoas se disponibilizando a estar lá. Especialmente para mim, me impacta muito porque eu vivo nessa região, eu trabalho nessa região e poder partilhar com os outros nossos irmãos da Igreja Mundial a realidade que nós vivemos numa região onde a cultura é muito fechada, onde a pregação do Evangelho em alguns lugares é quase impossível, nos impacta porque a gente percebe que as pessoas também se impactam ao ver o tamanho do desafio que nós temos por lá. Iago da Espanha e Rosiane do Brasil estão casados e também vivem nesta região do Oriente Médio e Norte da África. Eles estão participando da Conferência Geral e nos contaram o que significa ser um adventista nesta região. Como todos sabem, é muito comum encontrar adventistas distribuídos por vários países do mundo. Mas nosso grande desafio no Oriente Médio é que nós não temos adventistas para impactar a população local. É como se fosse esse pequeno feijão branco, como se esse feijão fosse um adventista no meio de tantas pessoas. São 159 mil pessoas não adventistas por adventista. Então o desafio é que esse pequeno feijão branco possa fazer um impacto e transformar toda essa quantidade de pessoas. É muito pouco, necessitamos de gente que venha trabalhar com a gente e depender 100% das mãos de Deus. Neste território acontecem alguns dos conflitos políticos, bélicos e sociais mais cruéis e intensos dos últimos tempos. Além disso, ali existem idiomas como o árabe, turco, francês, línguas de povos nômades e o perso. Os desafios são muitos, mas como cristãos dispostos a viver ali, é possível fazer a diferença. O pastor Homer Trecartin é o presidente do escritório da Igreja Adventista para esta região do Oriente Médio e Norte da África. Ele disse que o maior desafio é a falta de adventistas que estejam dispostos a viver ali. O pastor ainda explicou que no momento em que alguém vai para esta região e vive lá, começa a fazer amizade e conhece as pessoas. E essa nova amizade é uma oportunidade para falar sobre Jesus, ainda que isso seja ilegal em vários países. Ele ainda disse que um dos problemas é que há poucos cristãos vivendo no Oriente Médio e no Norte da África. Por isso, a liderança adventista na região está orando para que outros aceitem o desafio de se unirem à missão adventista no Oriente Médio e Norte da África. O pastor Homer ainda fez um desafio aos adventistas do sétimo dia que vivem na América do Sul. Ele disse que muitos sul-americanos têm uma fisionomia parecida com as pessoas que habitam nessa região. E isso pode fazer com que esses possíveis missionários tenham mais facilidade para se aproximar dos habitantes locais. E isso pode abrir portas, segundo ele. Porque as pessoas vão se perguntar, por que eles estão aqui? O que estão fazendo? E disso pode surgir uma amizade e a oportunidade de levar esperança.